Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, irmão Paulo. Seja bem-vindo a esta manhã com Deus. Hoje nós vamos posicionar a Arca da Aliança em Mateus capítulo 13, o versículo de número 9. E hoje nós temos uma revelação especial nesse texto. Coincidentemente, antes de chegar aqui na Manhã com Deus, eu estava escrevendo o comentário do Evangelho de João, que vai entrar amanhã. E ao escrever o comentário do Evangelho de João, eu tratei desta questão que está sendo colocada aqui em Mateus capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos entender o que está sendo dito. Lídia, seja bem-vinda, bom dia. Nós estamos em Mateus capítulo 13, o versículo 9. Note uma coisa, nós temos aqui o homem e nós temos a mente e o coração, ok? A nossa representação do ser humano, nós temos a mente e o coração. Então vamos marcar aqui. Nós temos a mente e nós temos o coração. O que Salomão diz do coração? Provérbios, capítulo 4. Vamos lá, em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que é o coração? É a fonte da vida. O coração, ele é a fonte da vida. Agora, vamos para Romanos, capítulo 10. Vamos para Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Olha só o que diz Romanos, capítulo 10, no versículo de número 14. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? Ouviram. O texto de hoje é: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos aqui a pregação. Agora, a pregação,
é o que eu estou fazendo. Eu estou pregando a palavra de Deus. Então você está ouvindo o que eu estou pregando. Então, a coisa mais importante é ouvir. Portanto, o ouvido é o mecanismo que nós temos, o ouvido é o mecanismo que nós temos para ouvir a pregação. Agora, olha o verso 8 de Romanos 10. A palavra está perto de ti, na boca e no coração. Esta palavra que está na boca e que está no coração é a palavra da fé que pregamos, ou seja, a palavra entrou pelo ouvido, veio para a boca e está dentro do coração. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a boca confessa. A boca confessa. O coração crê. O coração crê. Agora, olha como a palavra de Deus é. Eu ouço com meu ouvido a pregação. Eu ouço com meu ouvido a pregação. Do meu ouvido vem, passa pela minha mente e chega no meu coração. Jesus disse que ele é a porta. Então existe aqui uma porta. Existe uma porta. Entre o ouvido e o coração tem uma porta. Esta porta é Jesus. Por ele, quem nele crer, entrará onde? Entrará no coração. Isto está em Romanos, em João, vamos lá, João capítulo 10, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar aonde? Entrar no coração. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará no coração, onde tem a fonte da vida. E sairá pela boca, aonde tem a confissão. E achará pastagem. Ou seja, realizar a obra de Deus é crer em Jesus. E aí vem o fruto, a pastagem, vem o fruto. Então, entenda o que Deus está dizendo. A minha mente tem o meu ouvido. Quem tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito está falando por meio do quê? Por meio da pregação. Por que que Deus chega no homem por meio da pregação? Porque Deus fala com o homem para o homem. Ou seja, Deus usa o homem para falar com o homem, já que ele deu a terra para o homem. Então ele não usa o anjo. Os anjos queriam pregar o evangelho. Deus disse que não podia. Por quê? Porque Deus é espírito. Satanás também é espírito. Deus fechou a porta do mundo espiritual. Ele disse, a única maneira do homem encontrar Deus é pelo mundo, é até complicado dizer assim, pelo mundo material. Você vai dizer, como César, pelo mundo material? É que Jesus se fez carne, ele se materializou. Ele morreu na cruz, ele se materializou morrendo na cruz. Para nós ouvirmos aquela história da cruz, nós temos que ouvir com o nosso ouvido natural. Esta informação que chega no nosso ouvido natural tem que se converter numa informação espiritual que chega ao nosso coração.
a porta entre o ouvido e o coração é Jesus. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito e ele convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Então, ouvimos, o Espírito nos convence e chega no coração. Pai, nos ajuda a entender como que a gente ouve no coração. Se a gente ouve, é ouvir a pregação, a palavra de Cristo, Senhor. E é por meio da palavra de Cristo que nós adquirimos fé nas coisas de Deus. E por crer nas coisas de Deus, nós confessamos a palavra de Deus. Nos ajuda a entender esse processo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o altar de ouro que se encontra em Mateus capítulo 13, verso 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não lhe é isto concedido. Seja bem-vindo, Eduardo, bom dia. Note uma coisa, nós estamos aqui na Manhã com Deus com que propósito? Conhecer os mistérios de Deus. Muitos de nós, quando eles ouvem a palavra de Deus, qual é o propósito dele? Resolver os problemas da vida. Então a pessoa está precisando de um emprego, ela vem diante de Deus para buscar um emprego. Agora, note uma coisa, está errado alguém chegar diante de Deus porque precisa de emprego, precisa de uma cura, precisa de uma bênção, precisa de algo para a sua casa? Não é que está errado. É que essa é a tendência do homem natural, buscar o que comer, o que beber e o que vestir. Veja a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Presta atenção. A mulher samaritana está no poço pegando água, ok? Ela todo dia ela tem que pegar água e levar água para sua casa. A gente não consegue entender muito a história da mulher samaritana porque a gente tem água encanada. A água chega em casa, a gente não tem que ir atrás da água. Mas lá no Nordeste é comum as mulheres carregarem aquelas bacias de água, aquelas bacias de água, né? Na cabeça. Ela vai levar água para casa, porque falta água no Nordeste. Então ali é comum acontecer isso. Jesus encontra aquela mulher e aí ele fala assim, me dá água para beber. A mulher fala, olha só, Jesus pediu água para beber. Olha o que a mulher entregou para Jesus. Ela entregou preconceito. Ela disse, como que você sendo judeu, eu gentil, você sendo homem, eu mulher, você sendo judeu, eu samaritana, como que você pede água para mim? Então ela já colocou uma barreira entre ela e Jesus. O homem natural, ele não consegue. Olha que Jesus está falando com ela fisicamente. Hoje nós ouvimos de Jesus fisicamente. A pregação, alguém fala de Jesus para nós. E nós ouvimos com os nossos ouvidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí Jesus disse, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, quer dizer, se você me conhecer, quem é que te pede, dá-me de beber, você inverteria. Quer dizer, olha o que Jesus disse para ela. Se você me conhecesse, ao invés de eu pedir água para você, você pediria água para mim. E eu daria para você água viva. A mulher olhou para Jesus. A tendência do homem natural é interpretar materialmente tudo o que é dito. Então a mulher olhou para Jesus, olhou para o poço e disse, o poço é fundo. O único lugar de pegar a água que está lá embaixo é ter um balde, uma corda. Como é que você vai pegar água lá embaixo? Então a mulher, ela não estava entendendo aquele diálogo. Note, o mistério de Deus é dado para os discípulos.
Uma pessoa que não para aprender, uma pessoa que está preocupada com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão, a preocupação dela é é sobreviver ou enriquecer. Ela pode ou lutar pela vida, sobrevivência, ou ela pode empreender e ela quer enriquecer. Ou ela está atrás dos cuidados dessa vida, ou ela está atrás da fascinação da riqueza, ok? Esta mulher chega para Jesus e aí Jesus, ela fala, é tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Quer dizer, ela ainda está preocupada com as coisas materiais. As coisas materiais estão em primeiro plano na vida dela. Todo dia ela vai buscar água. Então nós temos as coisas materiais que nos preocupam. Elas trazem preocupação, mas elas devem estar sempre em segundo plano, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, cada oportunidade existencial é uma oportunidade para aprender algo do mistério do reino de Deus. Mas se eu tiver só foco na minha existência, no meu ganha-pão, na minha saúde, na minha condição física, eu não vou ter espaço para buscar sentido das coisas de Deus. Aí Jesus disse assim, afirmou Jesus, quem beber dessa água, a água do poço, torna a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora ele está falando da água viva. A água que eu lhe der será uma fonte. Olha só, o coração é a fonte da vida. Para o coração se tornar a fonte da vida, eu tenho que ouvir a pregação. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Porque se eu não ouvir a palavra de Deus, o meu coração não consegue se transformar numa fonte de água de vida, da água da vida. Olha o que a mulher diz agora. Quando ela entende a proposta. Senhor, dá-me dessa água. Óbvio, se você entende a verdade, a palavra de Deus, você quer aquela palavra. Só que ela fala assim, dá-me desta água para eu nunca mais precise vir aqui no poço buscar a água. Então note, ela queria de Jesus uma solução para a sua existência. Ela queria que se Jesus tem uma água que jorra para a vida eterna, como Jesus disse, uma água que jorra para a vida eterna, se eu transformo o meu coração numa fonte de vida, então eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais me esforçar, eu não vou passar mais tribulação. É assim que o homem natural entende as coisas. Ele chega diante de Deus para resolver o mundo material. Mas, no dia seguinte, aquela mulher voltou a buscar água naquele poço. No dia seguinte, a vida dela continuou com as mesmas dificuldades de antes. Mas agora ela tinha uma revelação espiritual. Ela tinha ouvido a pregação vinda por meio de Jesus, quer dizer, Jesus homem falou com uma mulher, físico com físico. A mulher ouviu com o ouvido natural. O salmista diz assim, uma vez Deus diz, Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Aí eu pergunto para você, como é que eu ouço uma vez aliás, como é que Deus fala uma única vez e eu tenho que ouvir 2 vezes? É que a primeira audição é a audição natural. A mulher entendeu naturalmente, Jesus tem uma água que se alguém beber, nunca mais a pessoa tem sede. Audição natural. Qual é a resposta natural? Então eu nunca mais vou precisar vir ao poço buscar água. Então ela estava confundindo uma revelação espiritual com um resultado natural. Jesus disse, não é assim. Segunda audição, ela ouviu com o seu ouvido natural, entendeu na sua mente de forma natural, mas converteu aquilo em uma mensagem espiritual. Jesus tem uma água que entra no coração e jorra.
Isso significa que no meu dia a dia, à medida que eu estou andando, à medida que eu estou trabalhando, à medida que eu estou fazendo qualquer coisa, à medida que eu estou lutando pela vida, a palavra de Deus me renova. Pai, me ajuda a entender o mistério do reino de Deus. Me ajuda a entender que o Senhor não está falando das coisas materiais, das coisas desse mundo, porque tudo que há no mundo passa, mas a quem faz a tua vontade permanece para sempre. Ajuda a entender isso, ó Pai, a entender como que o mundo espiritual governa sobre o mundo natural. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Vamos agora para o nosso café da manhã, que está em Mateus, capítulo 13, o versículo 3. Olha só. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Olha, o semeador. Na parábola seguinte, a parábola do joio e do trigo, quando ele explica esta parábola, ele diz, a explicação da parábola do joio, ele fala, o que semeia a boa semente é o filho do homem. De novo, vamos entender a palavra, vamos entender o mistério de Deus. Presta bem atenção. O que semeia? Como é que Jesus semeia? Está aqui, ó. Deixe-me ver, pregação. Acima da pregação, está aqui. O filho do homem, ele prega. Como é que Jesus se torna o filho do homem? O verbo se fez carne. Olha só. Deus é espírito. Existe todo um mundo espiritual que nós precisamos conhecer. Mas para conhecermos o mundo espiritual, nós precisamos conhecer Deus falando conosco pelo mundo material. Você vai falar, César, do que você está dizendo? Por que você está usando a expressão mundo material? Para Deus falar comigo pelo mundo material. Olha, a Bíblia é um livro material. Esse livro é espiritual, mas ele é um livro. Você vai lá na livraria e você compra esse livro. É a Bíblia. Ele é um livro material. Mas qual é a relação? Jesus, ele se fez matéria. O verbo se fez carne. Jesus, quando ressuscitou, ele disse, Tomé, toca. Espírito não tem carne e osso, como você está vendo que eu tenho. Toca em mim, ó, carne e osso. Deus fez homem, se fez homem, e como homem, ele fala com o homem. E Deus, o Pai, que é o Espírito, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que é o homem, para morrer na morte de cruz. Ele deu o Filho de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus morreu, ressuscitou e foi embora. Na verdade, ele sentou à direita de Deus. Mas do ponto de vista da terra, ele foi embora. Você olha, cadê Jesus? Não temos mais Jesus na terra. Você pode procurar. O falso profeta vai dizer, olha Cristo ali, olha Cristo acolá. E tem muita gente que acredita que Cristo voltou. Tem muita gente que se faz de Cristo. Ele se passa fisicamente por Cristo, mas Cristo foi embora. Aí você fala, César, se Jesus foi embora, ele foi embora no sentido em que ele saiu da terra, como é que nós vamos crer nele?
ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Então Jesus continua falando com o homem por meio do homem. É por esta razão que só ler a Bíblia não basta. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu não estou ouvindo uma pregação. A fé vem pela pregação da palavra. Aí você vai dizer, mas pera lá, César, por que você está dizendo que ler a Bíblia não basta? Deixe-me dizer uma coisa. Aqui, eu leio a Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia. Eu gosto muito desse livro. Chama Palestras em Teologia Sistemática. Eu li esse livro. Por que eu li esse livro? Este livro é de um homem que está pregando a palavra para mim. Ele está traduzindo as doutrinas da Bíblia. Este homem, ele não escreveu esse livro da cabeça dele. Ele ouviu outros homens que ouviram outros homens que chegou até os apóstolos. A doutrina que esse homem está escrevendo, a doutrina, esta teologia, este livro de teologia, é a ponte entre eu e Pedro, entre eu e Paulo, entre eu e os profetas do Antigo Testamento. Então, quando eu leio a Bíblia, tem muita gente que diz assim: não, eu vou ler a Bíblia porque Deus vai me dar uma revelação e com esta revelação eu vou caminhar. Não é assim. A fé vem pelo ouvir a pregação. Não, eu sozinho com a Bíblia, eu não vou ter essa revelação, porque esta não é a maneira inicial, olha bem o que eu estou dizendo, inicial de Deus falar. Por que os pastores antigos primeiro faziam teologia antes de ser ordenado pastor? Porque eles precisavam conhecer a teologia. Eles tinham, a Paulo fala assim, que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Um dia Paulo escreveu: traga-me os livros. Então eu preciso dos livros para entender a Bíblia. Não tem essa de chegar, não, eu não preciso de nada e de ninguém. Deus vai me dar, Deus me deu o Espírito Santo, Ele vai me guiar na verdade, eu vou ler a Bíblia e vou entender. Paulo disse: se outro pregar o evangelho que não o evangelho que eu dei, se eu mesmo pregar um outro evangelho, seja anátema. Como é que eu vou conhecer a verdade se eu não passar pelo crivo dos teólogos, dos que conhecem a Bíblia com profundidade? Então Jesus, ele saiu a semear como filho do homem, como está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 13. Vamos lá, Mateus capítulo 13. O que semeia a boa semente é o filho do homem. E ele disse: e eu deixei minhas testemunhas, para que eles ensinem. Por isso que quando nós lemos a igreja primitiva, e a igreja primitiva, ela é um modelo de igreja, em Atos no capítulo 2, no versículo 42, olha só, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muita gente quer viver o evangelho sem doutrina. Ele acha, não, basta comunhão. Se a gente manter a unidade entre os irmãos, é o suficiente. A gente não quer saber de doutrina. Então faz o seguinte, olha só, isto aqui é um livro que tem 375 páginas. Ele escreveu tudo o que ele sabia da palavra de Deus em doutrina. Então faz um teste. Pega um caderno e começa a escrever tudo o que você sabe da Bíblia sem olhar nada. Só escreve.
Será que você vai escrever 375 páginas? Olha quantas citações bíblicas ele faz. Olha só, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 citação bíblica numa página. Por que eu ensino citando a Bíblia? Porque é a Bíblia que fala, mas eu passo mediado também pela teologia. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor semeia a palavra pela pregação e usa homens abalizados na palavra para nos instruir a doutrina dos apóstolos. E que a gente aprenda essa doutrina para não se desviar da verdade. Porque se a gente aprender por si mesmo, facilmente estaremos com falsas doutrinas. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para o candelabro, que está no verso de número 8 de Mateus 13. Outra, enfim, caiu em boa terra, a 100, a 60, a 30 por 1. Agora, olha só, o pregador, o filho do homem, vamos pegar a posição original. O filho do homem saiu a semear. Então, Jesus disse, eu vou constituir testemunhas, homens revestidos do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando ele percebe que os cuidados da igreja estavam tomando muito tempo dele, ele decide, junto com os líderes, separar diáconos para cuidar das viúvas, e ele diz, nós vamos nos ater à palavra e à oração. Então entenda uma coisa, existem homens de Deus que Deus chamou com o ministério da palavra. Lá em Efésios, Deus disse que deu alguns homens como apóstolos, outros como profetas, outro como evangelistas, outro como pastores e outro como mestres. Qual é o objetivo desses homens? Dedicar-se à palavra de Deus. Veja só, Paulo aos Romanos, no capítulo 12, quando ele fala dos ministérios, dos dons, ele diz, no verso 6, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça, e aí ele diz assim, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ensino, esmere-se no fazer. O meu ministério é o ministério do ensino. Então observa, para eu ensinar eu tenho que aprender. Este aqui é o meu caderno de número 45. 45 cadernos de anotação. Anotação em que eu estudo a Bíblia e eu estudo livros como este, livros de teologia, para entender a Bíblia. Então, observa aqui. Observa aqui. Aqui está o livro de Romanos, capítulo 6. Este livro foi escrito por Dr. Martin Lloyd Jones. O Dr. Martin Lloyd Jones é o maior pregador expositivo do século XX. Esse livro é o capítulo 6 de Romanos. Ele só escreveu um livro na vida dele. Este livro aqui é compilação dos sermões dele. Ele deve ter passado mais de 6 meses pregando o Evangelho de João. Aqui, se cada capítulo for uma pregação, aqui tem 22 pregações. E ele... Por que eu comprei esse livro? Eu fui à escola bíblica dominical, aqui em Londrina, numa das escolas que eu participei. O professor estava dando aula, ele entregou uma apostila. Eu li a apostila,
E eu entendi uma verdade naquela apostila, mas eu queria entender ela à luz da Bíblia. Eu saí dali, fui na livraria, comprei esses dois livros, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 até Romanos capítulo 8. Eu comprei esses dois livros para compreender um parágrafo de uma apostila de uma escola bíblica. Por que eu comprei? Aquilo que estava escrito naquela lição foi uma das maiores transformações que eu passei na minha vida. Foi uma das mais profundas mudanças que eu passei a partir do entendimento. Agora vamos aqui. Outra semente caiu em boa terra. Aí Jesus vai dizer como é essa boa semente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra e esse frutifica a 100, a 60, a 30 por um. Quer dizer, não basta eu ler a Bíblia. Aqui está a Bíblia. Eu estou lendo. Eu li um versículo aqui. Eu comprei esses dois livros para entender um versículo. Um versículo que mudou radicalmente a minha vida e que fez com que eu encontrasse o descanso em Jesus de uma maneira que eu jamais imaginei que eu tinha encontrado. E o fruto daquela escola bíblica dominical, o fruto daquela lição, daquela frase que eu li, que me levou a comprar esses dois livros, e não foi só esse, tem mais um outro livro ali, que eu comprei junto com estes, para entender um único versículo da Bíblia que estava em Romanos. Eu falei, se isso é verdade, o Dr. Martyn Lloyd-Jones escreveu a respeito. Eu fui atrás, o Dr. Martyn Lloyd-Jones tinha escrito a respeito, e ele é um profundo conhecedor não só da teologia, da Bíblia como um todo, mas da história da igreja. Então eu fui lá e falei, não, se o Dr. Martyn Lloyd-Jones está falando que aquilo é verdade, aquilo é verdade. A minha mente foi renovada e depois o meu coração foi transformado. César, como que o seu coração foi transformado? O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Mas ele não para aí, ele busca entender a palavra. Entenda, eu estou dando um estudo sobre o Apocalipse. Eu dei 4 módulos. O primeiro módulo, a profecia. O segundo, o texto profético. O terceiro, a redenção. O quarto, a igreja, o corpo de Cristo. Cada módulo eu falei durante 4 horas. 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas. Eu só estou até agora explicando o capítulo 1 do Apocalipse. Eu gastei 16 horas de exposição. Aí você vai dizer assim, César, é muita coisa. Como que você vai dar tanto conteúdo? Ninguém tem tempo para ficar assistindo tanto vídeo. Entenda, se eu quero compreender uma palavra, olha quanto que eu li para entender um versículo. Eu li esse livro aqui, ó, tem 400 páginas praticamente. Os dois têm quase 800 páginas. Eu tive que ler 800 páginas de teologia para entender um versículo da Bíblia. Agora você vai dizer, César, eu também preciso ler tudo isso? Você pode ler. Ou você pode me ouvir, eu que ouvi, eu que li. Por quê? Pedro disse, eu vou me dedicar à palavra, eu vou me dedicar à oração, para que você não precise ter esse nível de dedicação. Agora, você não vai gastar o tempo que eu gastei, mas se você me ouve, é como cortar um atalho. É por isso que eu faço amanhã com Deus. E eu estou falando o tempo todo. Eu podia fazer uma manhã com Deus com a gente conversando, batendo um papo. Mas como que nós vamos nos edificar na palavra de Deus conversando entre nós?
É a palavra que tem que ter primazia. É a palavra que tem que estar entre nós dois. É a palavra que tem que crescer entre nós. É a palavra que tem que prevalecer entre nós. É por isso que o tempo todo eu estou falando a palavra. Não que você não possa perguntar. Você pode perguntar. Mas o foco aqui é palavra, palavra, palavra. Entender, compreender, aprofundar. Até criar um estalo e transformar a nossa existência. Pai, nos ajuda a entender o papel da palavra de Deus em nossa vida. Não basta ouvir, nós temos que compreender. Para compreender, temos que pagar um preço de estudar, de aprofundar, de pesquisar, de buscar homens de Deus abalizados que falem a palavra de Deus com propriedade. Porque o Senhor é filho do homem. O Senhor é o filho do homem que semeia a palavra. E o Senhor deixou testemunhas com esse propósito de continuar ensinando a doutrina dos apóstolos. E nós temos que aprender a palavra com essa substância, com esta profundidade, com esta firmeza. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o verso 2 de Mateus 13. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Entenda uma coisa. Se você quer de fato crescer, ou você faz como eu, compra a literatura, mas literatura balizada, não é qualquer literatura, é literatura com conteúdo profundamente teológico, bíblico, doutrinário, e aprenda a palavra de Deus, ou ouça quem tem esse tipo de conhecimento. Agora, observe uma coisa. Se nós formos na Bíblia para Neemias, capítulo 8, Neemias, capítulo 8, olha só. Nós estamos falando que a multidão se assentou diante de Jesus, Jesus pegou o barco, colocou distante e começou a pregar. Olha só, Neemias capítulo 8. Lerão no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Eu estou dando estudo do Apocalipse. Eu estou dando esse estudo da maneira mais clara que eu consigo fazer. Eu faço mapas mentais enquanto eu estou dando o estudo. É que eu não tenho condição de usar todo o material que eu tenho para disponibilizar para você, porque eu não tenho a ferramenta para isso. Mas eu tenho os slides, à medida que eu dou o estudo do Apocalipse, eu estou passando os slides. Eu estou dando conteúdo que está previamente preparado com um sentido para você entender o Apocalipse. Eles deram aqui. Neemias, que era governador, e os levitas, e Esdras, sacerdotes, os escribas e os levitas, que ensinava todo o povo, disse: esse é um dia consagrado. Agora, vamos voltar um pouco mais aqui. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima do povo. Observa, o púlpito é o lugar mais elevado da igreja, e a pessoa prega no púlpito. Hoje o pregador não quer mais subir no púlpito para pregar. Ele fala: não, eu quero ser um igual a todo mundo. Então ele quer ficar no mesmo nível das pessoas. Por que ele quer ficar no mesmo? Porque ele acha que ele tem que diminuir a posição dele diante da igreja para falar com a igreja. Na verdade, o homem de Deus tem que elevar a sua posição. Ele está ali para falar a palavra de Deus, ele está ali como autoridade de Deus, ele está ali para pregar a palavra de Deus. Então, o Esdras ficou acima do povo, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E aí eles inclinaram, eles adoraram. E aqui, olha o verso 2 de Neemias 8.
e leu no livro diante da praça, que estava à fronteira da porta, desde a alva até o meio-dia. Desde a alva, vamos pegar 6 horas da manhã. Aquela pregação durou 6 horas. Por que que eu fico 1 hora cada dia de manhã e 1 hora cada dia à noite? Jesus disse, será que nem por 1 hora você pode velar comigo? Eu não consigo entender como que alguém pode entender algo da Bíblia com uma pregação de 5 minutos. Ou com uma pregação de 10 minutos. Eu sou de um tempo em que o pastor, em que no púlpito, na igreja, o tempo da pregação era de 40 minutos a 1 hora. Hoje, eles tiraram o tempo da pregação e colocaram música no lugar. Tem lugar que você vai na igreja, o pregador, se é um dia de festa, e o pregador vai falar, eles entregam a palavra para o pregador 9 horas da noite. Das 7 da noite até as 9 da noite é canto. Aí às 9 da noite, quando está todo mundo cansado, ele é obrigado a falar 10 minutos. E encerra. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem gastar tempo para ouvir, mas olha aqui, a pregação, a fé vem pela pregação. A pregação vem pelo ouvir. O ouvir muda o que está na mente. A mente afeta a crença no coração. A crença do coração faz a confissão na boca. A confissão na boca transforma a nossa maneira de viver. Por que é que nós temos dentro da igreja pessoas com baixo nível de transformação? Por que que temos dentro da igreja poucas pessoas que têm a imagem de Cristo? Elas não querem ouvir. O Filho do Homem veio semear a palavra. Olha aqui, desde a alva até ao meio-dia, eles ouviam homens e mulheres, aqui, perante homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Como que você vai compreender a Bíblia se você não tiver atenção? Olha, eu fico impressionado que as pessoas ouvem sem fazer anotação. Como que a nossa mente é igualzinho computador, é memória RAM. O que está aqui tem que descarregar no papel para entrar mais coisa. Se eu não descarrego no papel o que está na minha cabeça, não entra coisa nova, porque fica entulhado de coisa que não para. O que entra na minha mente tem que chegar no meu coração, tem que sair na minha boca e ensinar o outro. Por que que eu peço para quando terminar o vídeo, você mandar o vídeo para os teus amigos? Se você não quiser enviar o vídeo aos teus amigos, você tem que ir lá e explicar para ele. Porque o que vem para nós tem que ser ensinado para o outro. Não pode ficar conosco. Porque se fica conosco, não tem mais espaço para entrar coisa nova. Então, Deus fala, quem tem ouvido ouça. Jesus é a porta entre o ouvido e o coração. Quando a palavra cai no coração, eu passo a crer naquela palavra, ela sai pela minha boca por um ato de confissão, e ela muda a minha atitude, ela muda o meu comportamento. Então o povo entendia o que os levitas ensinavam. Então, entenda, grandes multidões se reuniram perto de Jesus, de modo que ele entrou num barco, assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Observa, lembra que quando Esdras falou, eles se colocaram de pé para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus? Hoje na igreja, quando canta a música, apaga a luz. Igreja é um lugar de luz. Como é que na hora de cantar apaga a luz? Então quer dizer que quem está cantando, ou quem quer ler a Bíblia enquanto os outros estão cantando, não pode ler a Bíblia porque apagou a luz. Isso não tem sentido.
numa igreja apagar a luz em qualquer hora. Tem que ter luz o tempo todo, porque a pessoa tem que ouvir a música e falar, pera lá, isso da música está na Bíblia? Não, não está. Isso na música está na Bíblia? Está. Ah, essa letra da música me lembrou daquele versículo da Bíblia. Então eu tenho que ter essa ligação entre o que eu estou ouvindo e o que está na Bíblia, e o que eu estou aprendendo, e o que está entrando no meu coração, e o que eu estou confessando. Senhor, nos ajuda a ser essa multidão que gasta tempo sentado na tua presença para ouvir a tua palavra, que quer aprender com profundidade, que senão não se contenta com papinha, não se contenta com pregação de 5 minutos, não se contenta com conteúdo superficial, ela quer aprofundar na Bíblia. Senhor, que haja mais pregadores que citem a Bíblia com profusão, para que a gente possa ter segurança a partir das Escrituras. Nos ajuda, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 4 a 7. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Presta atenção. Os discípulos ficaram diante de Jesus para entender a parábola. A multidão que estava lá foi embora. O interesse delas era interesse passageiro. Quando Paulo vai na cidade de Atenas, ele começa a falar do evangelho. Ele vê uma placa ao Deus desconhecido. Aí ele diz assim para aquele povo que gostava de ouvir novidade: esse Deus desconhecido que vocês estão citando nessa placa de bronze é o Deus que eu vim pregar. Esse Deus criou os céus e a terra, e ele começa a dizer um monte de coisa acerca de Deus. Aí ele fala, esse Deus enviou seu filho morreu e ressuscitou. Quando a palavra ressuscitou saiu da boca de Paulo, aquele povo se levantou e foi embora. Ele disse, Paulo, esta coisa de homem ressuscitar a gente vai ouvir outra hora. Isso foi em Atenas. Dali Paulo foi para Corinto. E lá em Corinto, ele disse assim, agora eu prego Cristo e esse crucificado. O que Paulo está dizendo? Lá em Atenas, ele começou a pregar do Deus desconhecido. E quando ele chegou na ressurreição, o povo foi embora. Ele falou, quer saber de uma coisa? Agora eu vou começar pela ressurreição. Assim quem quiser ir embora, já vai embora na primeira palavra que eu estiver dando. O que eu estou dizendo com isso? Aqui tem 4 tipos de terrenos. 3 deles não conseguem compreender a palavra de Deus. O primeiro tipo de terreno que não entendeu a palavra de Deus é aquele à beira do caminho. Sabe aquele tipo do cara que ele ouve a tua pregação, aí ele chega todo feliz e fala para o amigo, olha, o irmão Paulo falou de Jesus para mim. O cara chega para ele e fala, irmão Paulo, para com isso, você não conhece o irmão Paulo. Se você conhecesse o irmão Paulo como eu conheço, você nunca daria crédito para ele. Aí o cara, sabe que é verdade? Vai embora. Não ouve mais. Por quê? Qualquer um, por qualquer fala, por qualquer palavra, ele tira a pregação do coração daquele indivíduo. Ele não tem substância. Para ele ouvir uma pregação é como ouvir uma novidade qualquer. Tanto faz ouvir um pregador quanto ouvir assistir um jogo de futebol, ou ir no cinema assistir um filme, ou ir numa palestra sobre motivação.
Para ele tudo é igual. Ele pega a Bíblia, ele estuda a Bíblia para ganhar dinheiro. E aí ele olha para a Bíblia e fala assim, a Bíblia está falando de Deus, mas eu não creio em Deus, eu vou considerar isso como outra coisa qualquer. E aí ele continua estudando a Bíblia, mas ele tira da Bíblia a cruz. Ele tira da Bíblia a fonte de salvação. Este é o homem que qualquer coisa é qualquer coisa. Ele está pouco importando. Ele não dá valor àquilo que ele ouve. O segundo tipo de terreno, Jesus disse que é aquele que cai em solo rochoso e não consegue ter raiz. Então ele explica que esse tipo de terreno é o tipo de terreno que quando a pessoa aceita Jesus e fica doente, ela fala, eu continuar com esse Jesus e depois ficar doente? A angústia, a perseguição, ela faz com que ele se escandaliza. Então ele fala assim, eu ficar com esse Jesus, se eu falar de Jesus na faculdade, eles vão me triturar. Se eu falar que eu sou crente em certos ambientes, as pessoas não vão me aceitar. Então é melhor eu não falar dessas coisas. Isto escandaliza o mundo. Então eu não quero escandalizar o mundo. Então ele não se compromete com Jesus. Qualquer coisa ele fica para o outro lado. Então tem muito tipo de gente que é desta forma. Ele ouve a palavra, mas qualquer coisa tira a palavra do coração dele. Qualquer angústia, qualquer perseguição, a palavra dele é como um talismã. Se deu uma sorte, ele sai da palavra. O que é dar mais sorte? Ora, ele vai na igreja e fica doente. Ele vai na igreja e tem um acidente. Ele vai na igreja e perde financeiramente. Então ele não entende. Ele fala, coisa doida isso. Aceita Deus, em vez da coisa melhorar, piora. Então a visão dele, ele não está querendo conhecer os mistérios de Deus. Ele está querendo resolver os problemas da vida. Aí vem o terceiro tipo de terreno. E Jesus disse aqui, olha, os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza. Então veja, olha aqui. Aqui está o homem que compreende a palavra de Deus. Aí Jesus diz, o cuidado ou a riqueza. O que ele está dizendo com isso? Quem é que é o cuidado? O cuidado é o empregado. Empregado. Esse é o que está cuidando da vida. E a riqueza? É o empreendedor. Ou seja, o empresário ou o empregado. O empregado cuida das coisas da vida, ele está lutando pela sobrevivência. O empreendedor, ele está buscando a riqueza. Tanto um quanto o outro, de se ocupar dessas coisas, facilmente esquece da palavra de Deus. Ele não quer perder tempo para conhecer a Bíblia, se a Bíblia não lhe ajudar a ganhar dinheiro. Ele não quer perder tempo conhecendo a Bíblia, se a Bíblia não ajudar a colocar comida na mesa. Essa é a medida dele. A Bíblia é aquela mulher samaritana. Se eu beber dessa água, eu nunca mais vou voltar no poço. Eu não quero mais voltar no poço. Eu não quero mais trabalhar. Eu quero a minha aposentadoria. Eu quero estar de bem com a vida. Eu quero a minha felicidade. E por causa destas coisas, ele não gasta tempo para entender o mistério de Deus. Eu me lembro que quando eu era novo na fé, nos primeiros 3 anos em que eu estudava a Bíblia, eu ficava angustiado. Aí eu falava assim, Deus, eu estou angustiado. Me dá uma palavra para acabar minha angústia. Aí eu abria a Bíblia e colocava o dedo assim, para encontrar uma palavra para tirar minha angústia.
E ao invés de eu encontrar uma palavra para tirar a minha angústia, eu encontrava uma palavra que Deus falava da sua obra. Aí eu dizia assim: Deus, eu estou aqui querendo resolver o meu problema na vida, e ao invés do Senhor me ajudar a resolver, o Senhor manda eu olhar para como que o Senhor faz a tua obra na terra? Por que o Senhor não alivia minha angústia? Por que o Senhor está aqui me ensinando a tua obra na terra? Depois eu entendi. Nós temos a missão de buscar os mistérios de Deus. Pai, nos ajuda a entender que a prioridade da nossa vida não é resolver os nossos problemas, mas é encontrar os mistérios de Deus. Porque se eu buscar o reino de Deus e a tua justiça em primeiro lugar, o comer, o beber e o vestir me será acrescentado. Me ajuda a entender isso. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você, Eduardo, Paulo, Lídia, aqui comigo nesta manhã. E se você está vindo depois para ouvir esta manhã com Deus, venha fazer parte da minha comunidade no Instagram. Venha se tornar o meu seguidor para tornar essa conta relevante. Me ajude a levar essa palavra mais longe. Pega o aviãozinho, marque todos os teus amigos e mande essa palavra. Porque é o que eu tenho dito. Nós temos que gastar tempo na presença de Deus para aprender os mistérios do reino de Deus, para que a gente possa andar com Deus, nos preparando para a volta de Jesus, para estar para sempre com Ele. Esse é o nosso propósito. Eu louvo a Deus pela sua vida e que você tenha um bom e abençoado dia na presença de Deus. Que o Senhor seja louvado e nos encontremos aqui amanhã, se Deus assim nos permitir, às 5 horas em ponto.